Olá, hoje eu vou falar sobre o valor da pensão alimentícia. Como é que se calcula? Quais os critérios que o juiz utiliza para se fixar o valor da pensão alimentícia? Porque quando a gente pesquisa nas redes sociais, na internet, a gente verifica que o juiz tem utilizado 30% dos rendimentos, porcentagem sobre o salário mínimo. Mas como é que ele se baseia nisso? Ele verifica a necessidade da criança, do adolescente e a possibilidade dos pais. Ele precisa de que juntem no processo documentos como despesas de água, de luz, de telefone, internet, gastos com supermercado, com mercado, com farmácia, gastos com sapato, roupa, lazer. Lazer é muito importante para o adolescente, para a criança, cinema, passeios. Gastos com escola particular, se há necessidade, se há possibilidade de pôr numa escola particular. Gastos com van escolar, transporte escolar, se houver necessidade. Gasolina, plano de saúde, curso de balé, futebol, informática. Gastos com o PET, que é um gasto considerável, né? Ração. Diarista, profissional da limpeza para casa. Então, esses gastos, o juiz verifica a necessidade, a possibilidade dos pais. Faz esse cálculo. E daí verifica se esses gastos, quantos consomem na casa. Se são 4 moradores, se são 5, se são só o pai e a mãe, ou se só é a mãe e a criança, e divide, né? Depois, além de dividir pelos membros que utilizam essa água, luz, telefone, por exemplo, e consomem esse alimento do supermercado, ele ainda divide em 2. Porque as despesas da criança e adolescente é a responsabilidade do pai e da mãe, a priori. E depois verifica também o rendimento do pai e da mãe, porque se a mãe ganha um salário, por exemplo, e o pai ganha 5 salários, então a porcentagem que ele pode contribuir é um pouco maior. Então existe um cálculo sobre isso também, que o advogado que você procurar para consultar, ele vai fazer esse cálculo para você. E aí nós chegamos então no valor da pensão alimentícia, tá? E esse valor, ele pode ser equivalente, vamos supor que o meu cálculo aqui tenha chegado que dá R$600, tá? Então, ele equivale a 50% do salário mínimo. Por isso que o juiz fixou, então, em determinado processo, X% sobre o salário mínimo. Estão considerando R$600 o meu cálculo aqui, 50% sobre o salário mínimo, considerando 2022. 30% sobre o rendimento de um pai ou uma mãe que recebe R$1.800. Então, é por isso. E esses rendimentos podem variar 25%, 22%, 18%, 10%. Salário mínimo pode variar 80%, 2 salários mínimos, a pensão e assim por diante, tá? Ocorre que esta situação ela pode mudar ao longo dos anos, né? Por isso que existe a ação revisional de alimentos, tá? No próximo assunto, próximo vídeo, eu vou dizer alguns questionamentos que alguns pais e mães perguntam, que é o seguinte: a mãe e o pai não está usando a pensão em benefício do filho, está usando em benefício próprio, porque muitas vezes está pagando R$1.000 de pensão, está gastando 500 com a criança, está sobrando. O que eu devo fazer? Próximo vídeo eu vou explicar a respeito, tá bom? Acompanhe, fique com a gente e acompanhe. Um abraço.